garçom, traz aquela cerveja bem gelada, aquele amendoim, que hoje a gente vai filosofar. Filosofia de boteco. Olá, sejam bem-vindos ao 12º Happy Hour da Fibo, do Fibo, ou da também, não importa. Isso me lembrou da Fresno, que é os fãs de Fibo. Mas é da Fresno ou é do Fresno? Mas isso é uma outra discussão. Mas o certo é da. Porque é a banda? Eu sou o Lucas Tomazelli, um servidor. O Breno vai ficar puto comigo que eu dei um tapa bem em cima do microfone. O Zé e o Zico estão aqui. É tarde da noite mas é uma hora boa pro Happy Hour, afinal, né? E sou eu que começo hoje, então antes de eu dar boas-vindas para vocês, eu já vou expulsar quem eu não quero da nossa mesa. Gosto assim. É pra gente já se livrar do pior. Que é assim, você tenta ser original aqui nesse podcast e tal, eu até tinha pensado em uma outra pessoa para expulsar, mas aí não pude não expulsar e não citar o nosso glorioso ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, porque eu gostaria de, fazendo uma ressalva, obviamente que ser o ministro da Saúde do governo Bolsonaro já não estaria na nossa mesa, mas é um ponto específico que o cara é médico ainda, afinal de tudo, apesar de tudo, etc, ele é médico. Tem diploma lá, estudou, é oncologista, uma vertente muito nobre, porque câncer é uma doença muito grave, etc. E hoje eu fui obrigado a ouvir dele, em tom muito irritado com os jornalistas, que a vacinação no Brasil estava ótima, estava indo muito bem. Sendo que tinha acabado de ouvir que, enfim, São Paulo estava sem doses, enfim, para todo mundo, faltava uma segunda dose ali para adolescente aqui, etc. E o Rio de Janeiro estava sem doses no geral para adolescentes, suspenso mesmo. E eu fico pensando, não consigo entender qual que é o conceito de bem dele, mas eu entendo que tem uma politicagem, etc e tal, então ainda que tenha faltando doses nas duas principais cidades do país, ele diz isso. Até aí já estava no absurdo que a gente está acostumado. Mas depois ele foi perguntado sobre aquela ideia estapafúrdia, e é aí que eu quero chegar na parte dele ser médico, aquela ideia estapafúrdia de parar de usar máscaras no Brasil. E aí ele disse assim para o repórter: eu estava em Roma, lá já pararam. Amsterdã também. E agora recentemente Portugal. Portugal, se não me engano, é hoje que nós estamos gravando, dia 13 de setembro, segunda-feira. Portugal tem 82% nessa segunda-feira de pessoas com segunda dose tomadas. O Brasil tem 36%. O Marcelo Queiroga, nosso glorioso médico, só esqueceu esse detalhezinho. Então, uma coisa... Você que entende mais de números do que eu. Então eu quero desconvidá-lo porque é o seguinte, tem gente que pode ser muito inteligente, que pode ter diploma, etc. Mas quando você fala uma coisa dessa, a responsabilidade, que é você comparar sem dar os números, é impressionante. E ele disse no final, no Brasil daqui a pouco quanto, cara pálida? Se dá falta 50% nessa conta aí, a coxambrada, e 50% da população do Brasil é gente, hein? É muito Portugal, hein? Então, assim, é muito Portugal, cara. Então, assim, não adianta, às vezes o cara é médico, às vezes o cara tem pós-doutorado, às vezes o cara é tudo, cara. Já curou muita gente de câncer, talvez o Marcelo Queiroga já tenha salvado a vida de muita gente. Mas quantas vezes ele tá correndo o risco, tá colocando em risco com essas falas absurdas e integrando esse governo absurdo. Então, ele e qualquer outra pessoa que tenha um conhecimento científico e ignora isso por dinheiro, poder, etc., está desconvidada na nossa mesa. Mas, feito esse desconvite, eu quero ir para a parte boa, que é... Ontem teve a ida do Campeonato Brasileiro Feminino. Corinthians e Palmeiras. Corinthians ganhou, mas não é nem isso, não acabou ainda, tem a volta. E eu queria gostaria de muito, inclusive de tê-las aqui nesse podcast, especificamente a Renata Silveira, que é a narradora do Sport TV, junto com a Ana Thaís Matos, que é a comentarista do Grupo Globo. Bom, elas são todas do Grupo Globo, né? Porque, assim, desde a Copa do Mundo Feminina, a última, passando pelas Olimpíadas agora, eles têm feito um trabalho impressionante e muito, falando em conhecimento, né? Já que tem uns que não usam o conhecimento que tem, elas são muito profissionais, muito bem preparadas. Você percebe nas transmissões que elas estudam o que estão falando, sabe o que estão dizendo ali, não estão ali por mera coincidência. E eu acho que isso só tem crescido, sabe? Inclusive eu vi a ESPN vai fazer um outro reality show, inclusive no TikTok, Zé, com acompanhamento no TikTok,
para contratar uma outra narradora para esportes de automobilismo, etc. Então, assim, e se você está interessado nesse assunto, a gente tem um podcast, um episódio ótimo, não sei o número aí, você vai ter que procurar, com a Rafa, que é uma jornalista jovem que cobre o mundo esportivo de A a Z. A gente ficou até impressionado, lembra do episódio, de que a mina não dormia, só via jogo. E acho que é isso, é a prova de que quando você quer e de quando você tem a oportunidade, independente de preconceito ou não, as pessoas se esforçam muito. Então eu adoraria tê-las no nosso happy hour, porque além de falar muito de bola, elas também falam muito sobre preconceito, sobre isso, sobre aquilo. Então seriam ótimas pessoas. Então quem sabe um dia a Ana Thaís Matos no FIBO. Sonhar não custa nada, né? Mas, dito isso, fica o convite. Não, ela tem um podcast, tá, no Grupo Globo, eu posso ir lá falar umas bobagens se ela vier pra cá. Mas enfim, dito isso, Zico, você tem que iluminar nossa mente no dia de hoje. Então traga-nos a sua reflexão. Cara, a minha reflexão foi numa conversa com uma Gabi, lá do ABC, que tá passando pelo mesmo processo que eu de mudança, né? E a gente tava conversando sobre, mano, o caos que é fazer mudança, o caos que é todo esse processo. E a gente tava falando sobre, mano, às vezes a gente fica muito acelerado, né? Do tipo, que nem eu tô, né? Quem não tá em casa não vai ver, mas eu tô com a geladeira dentro da sala ainda, porque eu não consigo colocar na cozinha. Né? Tem a vantagem, cara, porque agora eu gravo podcast, se quiser pegar uma breja, eu estico o braço aqui, tá ligado? Mas eu não consigo, porque eu não consegui chegar um dia cedo e tirar a porta, porque eu tenho que fazer barulho para poder tirar a porta e colocar para dentro, né? E às vezes a gente se cobra tanto com alguns prazos que a gente cria, porque assim, obviamente, às vezes a gente tem uns prazos que a gente tem que cumprir, seja no trabalho, seja na vida, e coisas que, né, sei lá, você tá numa situação de saúde, você tem que ir no médico quanto antes, né? Mas às vezes a gente se coloca uns prazos do tipo, preciso resolver os meus problemas urgentes, né? E a gente esquece de fazer outras coisas, né? De viver os pequenos momentos. E a gente estava falando sobre isso, sobre respeitar o próprio tempo, né? E a gente foi longe depois, né? Não eu e ela, mas depois eu fui longe, conversando sobre aquelas questões do tipo, fulano com 30 anos é doutor, né? Aí você tem outro fulano que com 30 anos é gerente da empresa que trabalha, tem 2 filhos, é casado. Aí todo fulano com 30 anos que tá entrando na graduação, tá ligado? E, cara, cada um tá só vivendo o seu momento, né? E a gente fica se cobrando. Talvez esse cara que tá entrando na graduação agora, tá super feliz de estar entrando na graduação, mas tá se cobrando porque o outro amigo já acabou a graduação, no mínimo. E o outro cara que tem 2 filhos, a gente... Exatamente. Sabe? E outro cara que é doutor deve estar falando, puta... Se eu tivesse na graduação agora, minha vida seria completamente diferente, porque eu estaria fazendo tal coisa. Sabe? Então, o que eu ia dizer só, acho que são 2 pontos para mim. Eu tenho uma amiga, a Gabi, também lá de São José dos Campos, que ela está na 2ª graduação dela, e o que mais bate nela é o fato de que ela convive com muitos jovens, né? Não que ela não seja jovem, porque ela realmente é. Ela entrou na ECA comigo com 17 anos, então se formou, tal, direto e tal. Só que ela fica falando assim, putz, o pessoal lá ela fala Sanfran agora, da minha sala tem tudo 18 anos. Se eu tivesse feito a primeira graduação assim, assado, se eu tivesse entrado direto na Sanfran, eu não estaria passando por isso, etc. Então são coisas que você não pode mudar, e é um sofrimento. Então eu acho que bate também com você. E acho que outra coisa que eu queria dizer, que você me deu um gancho muito bom, já que para te recordar episódios passados, e esse é bem passado, esse negócio de prazos próprios que a gente se coloca, eu tava passando por isso também, do tipo assim, não ter acabado de ler um livro até o final do mês, acabar não sei o que lá e tal, porque eu tava me sentindo um pouco com FOMO, que é um termo que a gente falou lá no começo do podcast, se você não ouviu, vai lá atrás ver, porque é isso, né? Sai muita série, tem muito livro, tem muita coisa, e aí eu fico colocando os meus próprios prazos para tentar chegar lá, só que eu nunca vou chegar. Então tem dias que eu falo assim, bom, hoje eu não vou ler. E é a vida, entendeu? Esse livro vai ficar um pouco mais pra frente, um pouco mais pra trás, e enfim, aí por diante. Inclusive, Zé, o que eu tava te dizendo esses dias aí, que você tava falando assim, não, porque eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, no feriado. E eu falei, bom, isso é um problema do Zé do futuro. Porque nem sempre às vezes a gente tá sofrendo, mas nem sempre é possível a gente, enfim, resolver na hora, né? Então, acho que é uma boa reflexão
enfim, para evitar um pouco de angústia, né? E eu creio que seja isso, Zico. Não sei se você quer acrescentar mais uma coisa, quer mostrar outro móvel que está fora da sua sala. Não, mas eu concordo exatamente com o que você falou, né? A gente precisa respeitar mais. E eu achei legal você né? garimpar aí desde a origem, né? Que é o episódio de FOMO. Deve ser só pros fortes. Old school, né? Ou de boteco, exatamente. Ou de boteco. Mas é porque é isso, cara. Exatamente. Era Quando o episódio de FOMO foi gravado, isso tudo aqui era mato, entendeu? E o que eu ia te dizer é, sobre o FOMO ainda, exatamente. Já que nós estamos no tempo ainda, isso é uma coisa inacreditável, porque é o que acontece. Quando eu penso assim, vou ver uma série, aí eu fico assim, puta, velho, mas aí se eu ler o livro, aí eu vou poder ler o outro livro. Mas quando eu tô lendo o livro, eu penso assim, caralho, todo mundo já assistiu A Casa de Papel e eu não. E aí se eu vou fazer exercício, aí você não consegue fugir, tá ligado? Então acho que assim, você precisa se perdoar um pouco, assim, às vezes. Aí hoje mesmo eu tava, eu li um pouco, e aí tava passando o jogo da NFL e eu falei, eu vou ver metade desse jogo da NFL apenas pelo lazer. Porque se eu quiser engatar num episódio aqui, acolá, eu tô fudido. Então foi o que eu fiz. Então tentem se permitir, porque eu acho que enfim, para sobreviver nesse país muito louco, que os médicos omitem números e não usam máscaras, enfim, é importante. Dito isso, você que tá quietinho, Zé, é só hora de desabafar então. Aproveita o gancho e conta pra gente o que tá te chateando, o que te deixou irritado. Põe pra fora, exatamente. Põe pra fora. Eu acho que o que eu trouxe de desabafo é muito talvez com a pessoa que você desconvidou, né? Porque hoje também a gente chegou à marca de 21 milhões de casos de Covid no Brasil. E... Puta que pariu. Bom, é aquilo, né? É um desabafo do tipo... Caralho, parece que tá chegando no fim, mas não chega nunca. E aí a gente tá nesse caos e não tem vacina. E 4 estados falaram que não tem AstraZeneca pra segunda dose. E aí os casos estão diminuindo, mas a Delta tá se proliferando cada vez mais rápido. E aí como é que a gente fica? A gente tá no meio da guerra, assim. E aí tem 2 trincheiras, né? De um lado o vírus, do outro Bolsonaro e companhia. E a gente tá nesse fogo cruzado. E, bom, parece que eu quero ver a luz no fim do túnel, mas é isso. Meu desabafo putz, será que se eu pensar só positivamente, eu vou estar sendo muito otimista e, como é que se fala? Maquiando um pouco o futuro? Ou não, ou se eu tô só pensando em coisas negativas, eu tô sendo pessimista demais e não tô vendo uma esperança que vai melhorar, né? O que eu queria te dizer é que esse governo é tão ruim, é isso que eu ia te dizer, ele é tão ruim que ele criminalizou o otimismo, cara. Porque quando você tá se sentindo otimista, porque eu também às vezes me sinto, quando eu vejo isso, tipo assim, hoje, pra não falar que a gente tá sendo fatalista, hoje foi a menor média, tudo bem que é segunda-feira, os dados são pela metade, mas a menor média desde maio do ano passado. Você fala assim, pô, os caras tão tristes. Sim, mas é porque é isso, parece que eles te impedem de ser feliz. Porque quando você fala assim, caralho, tá sei lá quantos % vacinado, aí vem e fala assim, mas hoje não tem dose no Rio de Janeiro. Aí você fala, caralho, você não pode ser feliz 100% aqui. Não, e é aquilo, né, você lê a matéria, menor média desde maio de 2020. Mas, bom, os dados do Rio não foram contados hoje. É isso, exatamente. Uhum. Então, sempre tem alguma coisa. Sempre tem um porém, né? Quando você tá... E aí, pra compartilhar com o Zé, eu vi pessoalmente o nosso amigo Claudião, desde dia 25 de dezembro eu não o via, do ano passado. Hoje é dia 13 de setembro. E aí, cara, sabe uma coisa que me fiquei pensando na cabeça depois? Lógico que foi ótimo revê-lo, etc. Ele já tomou as 2 doses, deixou passar o tempo lá pra vacina, blá, blá, blá. Só que assim, cara, é muito louco, porque a gente não tem papo, porque a nossa vida ficou meio parada, então assim, como que você tá? Não, tô bem, sobrevivendo, blá, blá, blá. E você, não, sobrevivendo. E aí só dá pra falar do futuro. Uhum. E não tô reclamando de falar do futuro, mas parece que o futuro não chega, né? Você falou assim, não, porque um festival em abril, porque não sei, quando isso acabar, a gente vai fazer um churrasco. Então assim, eu também tô cansado de falar do futuro, entendeu? Eu quero que o futuro seja amanhã, entendeu? Exato. Ou só do passado, né? Porque é isso, a gente fica falando do passado. É legal falar do passado também. Mas, porra, ficar falando do passado de 2, 3 anos atrás, parece que a gente não criou memória recente, sabe? É isso, cara. E aí você
quando você quer pensar e falar assim, não, então eu vou viajar, vou pensar na minha viagem do Réveillon, pensar não sei o que lá, aí vem lá, variante Delta. Aí você fala, não, mas tudo bem, o Brasil vai avançar e tal. E aí vem o ministro e fala que daqui a pouco não tem máscara, entendeu? Não precisa mais usar máscara. Aí você fala assim, caralho, isso aqui é um labirinto sem saída, cara. Mas não sei, eu realmente acho que assim, eu acho que isso também casa com a reflexão do Zico, que tem dias que vai ser mais difícil mesmo processar esses absurdos. No caso, para mim, foi hoje, porque que aconteceu? Por sorte, a Globo News deu sorte, eu já fiz jornal, sei disso, eles entrevistaram uma infectologista que disse, olha, essa promessa de todo mundo adulto vacinado até final de outubro é falaciosa, porque precisava ser pelo menos 2 milhões de doses por dia, que, se eu não me engano, o recorde de um dia só nosso é 2 milhões. Então, eles precisavam bater todos os recordes até lá. E não vai acontecer, né? Como nós estamos vendo. Mas tudo bem, ela não tá falando que ia acontecer uma tragédia. Ela só estava falando que era muito otimismo, blá, blá. E aí entra na sequência, eles interromperam a programação, porque o ministro saiu do ministério e começou a falar groselha. E aí você fica assim, caralho, tem uma infectologista que tá com o pé no chão, falando assim, ó, não sabemos o que a Delta vai fazer, a vacinação vai ter que continuar, sabe? Uma pessoa que você tá ouvindo, você fala assim, bom, é grave, mas vamos chegar lá. Aí corta pro cara que tem que te ajudar a chegar lá, e ele tá destruindo a ponte, entendeu? Porra. Então, Exato. caralho, sabe? O cara que devia tá ele devia estar duplicando a pista, entendeu? Mas ele tá bombardeando um trecho. Jogando taxinha pra furar o pneu. Exatamente, cara. Então, assim, inclusive... Bom, diga, Zé. Não, pode terminar. Inclusive, eu acho que isso é uma coisa que se a gente não tomar cuidado, esse governo faz em tudo, entendeu? Porque você vai comemorar, por exemplo, acho que, rapaz, se não me engano, o México, esses dias legalizou o aborto em algumas instâncias, etc. E você fica feliz, né, pelos nossos amigos latinos, etc, etc. Aí corta pra cá, você vê qualquer declaração da Damares e você pensa, caralho, que vida miserável, entendeu? Então é difícil, assim, você manter o nível. Exato. Não, e acho que isso... Com a Damares presente, já é difícil manter o nível, né? Quando ela abre a boca, pior ainda. Isso que ele tá fazendo vai muito também de encontro com a ressaca do nosso último episódio, né? Que é reparação, né? Não, e total, e assim, acho que eu não estive no episódio, mas eu acho que tem uma coisa muito louca que eu fiquei pensando depois que eu ouvi, que é o seguinte, cara. Quando a gente olhar pra trás, já que nós estamos falando de pensar no futuro, como é que a gente vai explicar, entendeu? O que tá acontecendo, cara? Como que a gente vai explicar? Sabe? Um negócio de maluco. A gente vai sentir muita vergonha, velho, porque os jovens, o Zico trabalha com os jovens pessoalmente, a maioria dos jovens mesmo, assim, sei lá, com 5, 6 anos agora, vão falar assim, vocês estavam fazendo o quê, velho? Enquanto tava rolando tudo isso aí, velho. Sim. Não, o foda é que, assim, tem jovens, né, que eu vou falar porque, por exemplo, tem jovens aí que, mano, tem jovens que estão apoiando o MBL, entendeu? Exatamente. Não vou falar, tipo, jovens que vão trabalhar, que acreditam em meritocracia e tal. Não, entendeu? Infelizmente eu não consegui resolver essa Eu acho que a situação do mas... do MBL tem alguma coisa a ver também com o episódio, já que nós estamos falando da ressaca, que tem certas coisas que você faz na sua vida, eu sei que não é a mesma coisa da estátua, da questão dos bandeirantes, etc. Mas tem certas coisas que você faz na sua vida que não se apagam historicamente. Então ninguém nunca vai apagar aquela foto do Dória votando com a camiseta Bolsa Dória. Então não adianta ter um videozinho dele em cima de um trio agora com a bandeira do Brasil cantando contra o Bolsonaro. As pessoas podem se arrepender? Podem. Mas assim, o passado todo dele o condena, entendeu? Então acho que assim, não pode ter um perdão. O foda é que a gente tem memória seletiva, né? Acho que... Porque assim, as pessoas não vão lembrar do... Poucas pessoas vão lembrar do Bolsonaro na hora de chegar lá na eleição, lá. Entendeu? As pessoas só... O inimigo é mais poderoso, entendeu? No sentido assim, eu quero eliminar um que é pior do que esse. Mas assim, acho que o episódio da reparação histórica é importante pra isso. Pra que a gente fique atento, pra que daqui a pouco não tenha uma estátua de alguém aí que tava fazendo muita merda aqui atrás, entendeu? Pra que a gente não leve como herói um cara que sei lá, eu não acho que vai acontecer, porque eu acho que esse governo não tem mais nem como ficar de pé, eventualmente, se chegar lá na eleição. Mas se vacilar, cara, vai ter doido falando, inclusive, procurem o episódio do professor Jorge também, que gravou com a gente, e com a Verônica também, né? O
Porque daqui a pouco você é capaz de ter uns doidos falando assim, daqui a 15 anos, não, Queiroga foi o melhor ministro que a gente teve na história do país, pô, vacinou todo mundo. Tá ligado? Daqui a pouco vai ter, vão apagar a declaração, vai ter no vídeo, porque o YouTube, o TikTok, tá todo mundo aí pra gravar. Eles falam assim, não, máscara não precisa, máscara não sei lá, sabe? Então, inclusive, nossa, esse episódio tá muito cheio de citações de episódios antigos, mas tem um episódio também que eu me lembrei, que a gente fala de fake news também. Que é isso, né? Amanhã, quantos posts vai ter no Zap bolsonarista falando assim, Brasil que nem Portugal, em breve, ó, 0 máscara. Número que é bom nada, eles não vão dar porra nenhuma, vai dar só a fala do Queiroga, o trechinho, e aí os caras falando, finalmente vamos se liberar da máscara, ainda bem que o presidente Bolsonaro comprou as doses, sendo que tá faltando Pfizer a rodo no país todo, e AstraZeneca, não, tá faltando, pra encerrar nosso episódio com uma revolta que acho que é importante, está faltando AstraZeneca no Rio de Janeiro, que é basicamente a cidade que fabrica a AstraZeneca. E o ministro você pode jogar aí em qualquer rede social, o ministro falando que tá maravilhoso, assim. Então é basicamente isso, é como você chegar na Ambev e falar assim, me desce um fardinho, e aí na sede da Ambev. E aí os caras falam, mano, tá em falta, se tiver uma água aí, um tangue, se quiser, a gente faz, até uma aguari, mas cerveja não tem não. Se quiser eu vou ali no bar da esquina e compro uma Heineken pra você, mas aqui não vai ter, né? Basicamente... Caralho, você foi muito bem nessa analogia, porque é basicamente isso que eles estão fazendo. Hoje chegou Pfizer, mas é porque foram buscar Pfizer não sei aonde, um lote aqui, um lote acolá. Então é isso. Nosso governo é Ambev sem cerveja. É o inimigo da felicidade e do otimismo. Dito isso, nunca tome cerveja com bolsonarista, nem com os caras do MBL e nem com quem tá planejando votar no Dória, que eu já acho temerário. Dito isso, a gente volta semana que vem com um episódio a conferir. E se você sentir saudade, você pode voltar em qualquer um desses outros episódios que nós citamos aqui, porque vale a pena. Exato. Tá bom? E tomem água, porque o tempo tá seco, principalmente em São Paulo e no país inteiro, e porque o Ricardo Salles também, enfim, vocês já sabem. Tchau, gente, até a próxima. Falou! Valeu, tchau, tchau. Traz a maquininha e valeu pelo papo. Filosofia de Boteco. Este podcast é produzido e editado por Braba House.